Mas, como veremos, nem todos os monstros assumem uma forma tão tangível. Aqui no condado de Monmouth, em Nova Jersey, avistamentos de um tipo diferente de criptídeo são relatados já há quase 3 décadas. Eles giram em torno de um hospital psiquiátrico na pequena cidade de Marlborough. Um que foi fechado em 1998 depois de anos de negligência e escândalos. Quando a instituição foi de fato fechada, pessoas que entravam lá nos anos que se seguiram começaram a relatar encontros com o que descreviam como pessoas das sombras. Havia um matadouro na propriedade em certa época. Elas descreveram essas criaturas não como fantasmas, mas como um tipo de vazio. Criaturas escuras de forma humana que vagam ali pelas instalações e também no cemitério que fica atrás das ruínas. Diferente de fantasmas, que são tipicamente descritos como transparentes e de forma humana, esses monstros parecem ser diferentes. Silhuetas escuras e sólidas, de outro mundo e aterrorizantes. O Hospital Psiquiátrico de Marlborough foi demolido em 2015. O mesmo ano em que o policial Scott Davis patrulhava no turno da noite, a pouco mais de 20 quilômetros de onde o hospital ficava. Eu sempre quis ser um policial, desde que eu era um garotinho. Eu entrei para o Corpo de Fuzileiros e participei de 2 operações. E, quando eu voltei, finalmente consegui me tornar um policial. Devido a restrições orçamentárias locais e a baixa taxa de crimes, o policial Davis patrulhava sozinho. Eu estava tranquilo fazendo a minha ronda, patrulhando aquela região. E estava uma noite tão quieta que dava para ouvir uma agulha caindo. Mas tudo mudou quando um chamado para uma invasão domiciliar vem pelo rádio. Devia ser umas 2 ou 3 da manhã. E o operador da central disse assim para mim, que vários homens tinham arrombado uma casa para tentar roubar. Então eu fui até lá. Era uma casa pequena, mas simples. E tinha um monte de coisa jogada na porta da frente. Tava cheia de coisas pelo quintal, um monte de tralha empilhada e encostada na casa, sabe? E eu até já pensei, talvez seja a casa de um acumulador ou alguma coisa assim. E quando eu fui chegando nos fundos da casa, passando pela lateral, eu notei que tinha uma porta que não estava totalmente fechada. Então eu bati na porta bem forte para falar quem eu era, mas não obtive resposta. Então terminei de abrir a porta para poder ver dentro da casa. E aí eu vi esse senhor de idade sentado em uma poltrona e ele disse, "Tá vendo eles?" Eu olhei em volta sem saber muito bem o que era para eu estar vendo. E ele falou, "Tem alguma coisa na minha casa." 2015, Nova Jersey. O policial Scott Davis, do condado de Monmouth, acaba de responder a um chamado de invasão em domicílio. Depois de falar com o senhor aterrorizado, ele começa a vasculhar a casa por possíveis invasores ainda escondidos ali. Porque vai saber, vai que mandaram ele ficar quieto e se esconderam pela casa quando me ouviram chegar. Era uma casa bem pequena. Eu passei pela sala e tinha só mais um corredor curtinho. Tinha um banheiro minúsculo, então eu entrei para checar. Olhei atrás da cortina do chuveiro, mas não tinha nada. Fui até um quarto que ficava bem ali na frente. Tentei acender a luz, mas não estava funcionando. Tinha uma cama com um tipo de trilho de proteção, mas, de novo, nada demais. Não tinha ninguém ali, nenhuma janela quebrada, nenhum sinal de qualquer outra pessoa naquela casa, nada mesmo. Eu voltei para a sala, onde o senhor ainda estava na poltrona, e ele disse, "Achou eles?" E eu, "Senhor, não tem ninguém aqui." "Tem alguém que eu possa ligar para o senhor? Talvez um parente ou um amigo?" E ele foi direto, "Não tem ninguém para quem você possa ligar. Eu precisava de ajuda e você não pôde me ajudar." O policial Scott deixou a casa do homem e continuou a sua ronda noturna da região. Mas quando seu turno terminou, seu encontro com aquele homem não saía da sua cabeça. Ele estava tão certo de ter alguém ali que eu lembro de pensar que ele tinha certeza do que estava falando. E mesmo sem encontrar nada, eu sinto que ele estava realmente vendo alguma coisa.
Na noite seguinte, o policial Scott patrulhava novamente perto da casa do homem. Foi tão estranho que eu pensei que se ele ligasse de novo, eu queria estar por perto. Vai que eu deixei passar alguma coisa. Então, na noite seguinte, devia ser, acho que lá pelas 2:30, 3 da manhã, quase que no mesmo horário da noite anterior. Tocou aquele barulhinho familiar do rádio. E bem como eu pensei, era o mesmo endereço e exatamente o mesmo chamado. Eu parei a viatura exatamente no mesmo lugar, mas em vez de ir com calma, olhando tudo em volta, eu já fui correndo. E conforme passei por uma janela para chegar naquela porta de trás, eu escutei vozes. A do senhor da noite anterior e uma outra voz que não dava para entender muito bem. Então eu apertei o passo. Nem bati na porta, nem falei nada. Só entrei direto na casa. E foi aí que eu simplesmente fiquei paralisado ali. Quando olhei bem onde eu estava na noite anterior, tinha uma sombra escura de uns 2 metros, 2,5 metros, bem na frente do senhor que ainda estava naquela mesma poltrona. Eu lembro de olhar de cima a baixo, pensando, isso é loucura. E eu nunca tinha visto nada como aquilo antes. A luz da lanterna passou por aquilo. E era como se a luz fosse engolida. Não é fácil me fazer ficar paralisado daquele jeito, mas eu fiquei ali, estatelado. O que é que eu estava vendo ali? O que é isso? Então eu comecei a ir na direção da coisa. E aquilo começou a recuar para a mesma área que eu tinha vasculhado na noite anterior. E aí, do nada, conforme chegou no fim do corredor, desapareceu, sumiu. Tinha alguma coisa acontecendo ali, mas nada a ver com a polícia ou com socorristas, e sim com alguma coisa sobrenatural. E daí eu voltei até onde o senhor estava naquela poltrona. Eu olhei para ele bem rápido e ele olhou para mim e falou, "Você viu?" E eu só, "Meu Deus, o que é que está acontecendo?" E ele falou, "Eu não sei o que está acontecendo, mas eu precisava que outra pessoa visse, porque eu tô vendo isso e agora você sabe que eu não sou louco." Eu disse que não sabia como ajudar ele naquela situação e perguntei se tinha algum parente, amigo ou alguém que podia ajudar ele com aquilo. Ele me deu o número da irmã dele e disse, "Você pode ligar para ela pela manhã e contar o que aconteceu." Na manhã seguinte, o policial Scott liga para a irmã do homem. Eu comecei a contar a história para ela e ela, "Pode parar. Eu já sei o que aconteceu. É por isso que nos mudamos de lá." Ela e a filha estavam vendo as mesmas coisas. Era uma coisa que elas, com certeza, não conseguiam compreender. E por não saber o que fazer, foram embora, mas ele se recusou a sair da casa. 6 meses depois, o policial Scott Davis passa pelo bairro e vê uma placa de vende-se na frente da casa. Estava totalmente reformada e limpinha. E desde então, nós não recebemos nenhum outro chamado daquele local. Já que os 2 homens viram a mesma figura ao mesmo tempo e não tinha nada ali que podia ter criado aquela sombra, provavelmente não foi uma alucinação da parte deles ou uma psicose, porque os 2 viram. Embora o policial Scott não tenha certeza de que tipo de monstro ele viu, o que se sabe é que, como outros criptídeos, é algo que não pode ser facilmente explicado pela ciência. Foi de longe o chamado mais estranho que eu já respondi, onde uma coisa foi tão inexplicável e diferente de tudo que eu nem tenho certeza se em algum momento futuro na minha carreira de policial eu vou me deparar com alguma coisa assim.